Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Que bom. Então, está na aula de hoje nós vamos continuar nosso assunto verbo, tá? Falando sobre verbo, né, e suas partes, suas conjugações, tudo aquilo que nós podemos estudar sobre esta classe gramatical fantástica que é o verbo, tá bom? Na aula de hoje a gente vai se deter mais especificamente nos modos verbais, tá? Lembrando que o modo indicativo, que é esse aqui, ó, nós já ouvimos, tá bom? Tá? Então eu vou pegar e vou taxar ele aqui, deixar ele riscado, porque nós já vimos ele. Está nas aulas anteriores. Para quem não viu ainda, por favor, volta lá e assiste, tá? A nossa aula sobre verbos no modo indicativo. Na aula de hoje vamos falar sobre o modo subjuntivo. Tá? Noutra aula nós falaremos sobre o modo imperativo afirmativo e imperativo negativo. É aula pra caramba, é muito assunto que nós estamos vendo sobre verbo, tá? E vocês podem estar pensando assim, bah, Leandro, quando é que a gente vai ter uma avaliação sobre isso? Tu só tá dando aula, aula, aula e a prova nunca vem avaliação. Virá uma avaliação. Só que essa avaliação vai ser uma avaliação mais funcional. Não vamos fazer uma avaliação assim muito conceitual. Não me interessa a forma que tu utiliza para entender as coisas. O que me interessa, na verdade, é que você saiba utilizar. Então, nós vamos, em vez de fazer uma prova conceitual, mais normativa, nós faremos uma prova, uma avaliação mais funcional, tá? E mais interativa, que é no caso o texto. Então, eu vou pedir para vocês uma redação, um texto, onde, obviamente, na redação de vocês haverão verbos, e estes verbos então serão corrigidos, analisados, e eu verei se você utilizou eles corretamente. Mas, na aula de hoje, a gente vai ainda ver esse assunto importante que é o verbo no modo subjuntivo. Até inclusive vou colocar ele de vermelho aqui em cima, para que você saiba que nós estamos vendo o verbo no modo subjuntivo e não em outro modo. Tá? Então, o modo subjuntivo, pessoal, segundo o site todamatéria.com, é aquele que apresenta o fato, a ação, mas de maneira incerta, imprecisa, duvidosa ou eventual. Tem outro site também que eu gosto muito do conceito, da explicação deles, que é o soportuguês.com, tá? Que eu também recomendo, é um site muito confiável, muito legal. E ele diz o seguinte: como já sabido, o modo subjuntivo denota uma probabilidade em relação ao fato verbal. Esta definição aqui do soportuguês.com explica de forma mais simples, né? É uma frase um pouco mais compacta, mais sintetizada do assunto. Mas é verdade, vocês podem ver que as duas informações, os dois conceitos de modo subjuntivo do verbo estão corretos. Um conceito aqui corrobora com o outro. Em ambos, nós podemos entender que o verbo no modo subjuntivo é aquele que não está no indicativo. Tô brincando, gente, tô brincando. Tá? O modo subjuntivo é aquele que apresenta os fatos, como todo verbo representa um fato, só que é um fato que ainda não aconteceu. Tá? É um verbo que é um fato que pode acontecer, que pode ter acontecido, ou que pode estar acontecendo, ou que pode vir a acontecer. Então, tudo que é incerto, o fato incerto que pode vir a acontecer, que pode ter acontecido, né, ou que pode estar acontecendo, são os modos subjuntivos do verbo. Aquele que pode ter acontecido no passado, ou que poderia ter acontecido, é o verbo pretérito. Tá? Então eu até vou escrever isso aqui depois, aqui, porque daí não é o só português que está falando, não é o toda a matéria, o site que está falando, agora sou eu que estou falando. Tá? Baseado, claro, em gramática, né, pessoal? Aqui eu não invento as coisas, eu apenas trago para vocês coisas que já se sabe, que já foram confirmadas, tá? Senão seria muita irresponsabilidade minha querer ensinar coisa que eu inventei para vocês. Por isso que eu coloquei esses elementos dos sites aqui para vocês pesquisarem se o professor Leandro
Duarte não está falando bobagem, tá bom? Tem um canal no YouTube que eu recomendo para vocês, depois eu vou deixar na descrição aqui, na descrição não, na nossa sala de aula o link, que é da professora Aline. Ela dá aula no YouTube, né, por modo de desenho ali, ela explica muito bem explicado, né, com um quadro virtual do canal Português Online, tá? Inclusive ela tem uma aula sobre este assunto aqui, que é o verbo no modo subjuntivo. Vamos lá então, verbo no modo subjuntivo representa fatos que, abre aspas, poderiam ter acontecido, tá? No caso aqui, poderiam ter acontecido, está no pretérito imperfeito. Lembra do poderiam? Lembra aquele exemplo que eu dei semana passada? Ah, eu queria 200 gramas de mortadela. Tu queria e não quer mais? Está imperfeito. Então, neste caso, aquilo que aconteceu e não acontece mais, ou que poderia ter acontecido, está no pretérito imperfeito. Então, o verbo no modo subjuntivo que poderia ter acontecido, mas não aconteceu, chamamos de pretérito imperfeito, tá? Depois vamos ver exemplo. Botar ponto e vírgula, abre aspas, pode estar acontecendo, fecha aspas. Daí seria o modo, seria o presente, né? Presente. Ou, ainda, abre aspas, pode vir a acontecer. Esse pode vir a acontecer aqui daí é o futuro do subjuntivo. Lembrando que nós estamos falando todos aqui do subjuntivo, tá, pessoal? Tudo isso aqui ó, é subjuntivo. Vou deixar em vermelho também. Tá? Vermelho e negrito aqui. Então isso aqui são as minhas definições sobre cada um dos tempos. Vamos aqui então para algumas definições pormenorizadas de exemplos de todos os tempos nos modos do subjuntivo. Tá? Nós temos aqui então o tempo do modo subjuntivo simples são 3. Tá? São 3 tipos do modo subjuntivo simples. Por que simples? Simples por causa que nós temos apenas um verbo no caso. A frase vai ter apenas um verbo. Quando nós temos uma locução verbal promovida por 2 verbos, um ao lado do outro, daí aqui o site Toda Matéria chama isso de composto, tá? Modo subjuntivo de verbos compostos. É muito interessante isso, porque existe de fato os verbos subjuntivos no modo composto. Mas vamos ver primeiro o modo simples como é que fica, tá? Então o presente do subjuntivo aqui, pessoal, ó, é empregado, eu vou tarjar enquanto vocês leem, ó. Presente subjuntivo é empregado nas orações subordinadas para expressar ações ou fatos do presente ou futuro. Tá? Exemplo. É certo que ele vença. Esse exemplo aqui eu acho que não ficou legal porque está dizendo que é certo que ele vença. Eu disse que algo possível, algo que é incerto é subjuntivo. Mas eu acho que o autor do exemplo aqui foi, no caso, um pouco malandro, né? E quis desestabilizar o professor. Mas se eu retirar aqui o é certo e eu colocar é necessário, vejam bem, é necessário que ele vença. Nós temos aqui a partícula que, o pronome relativo que está antecedendo o verbo, o terceiro pronome pessoal do caso reto singular, ele, e depois o verbo vencer, que daí sim, esse verbo vencer, aqui eu vou botar ele em itálico, está conjugado no presente do subjuntivo. Tá? Então este verbo aqui que vocês estão vendo, tá? Agora de vermelho, os gremistas que me desculpem, mas eu gosto de botar de vermelho aqui, não porque eu seja colorado, tá? Mas é porque é necessário. Então aqui, o vença está conjugado na terceira pessoa do singular do presente do modo subjuntivo. Nome comprido que fica, né? Mas é assim porque que está? Por causa que nós não sabemos se ele de fato vai vencer. Eu mudei a frase aqui, botei a necessário, para que vocês já saibam que o modo subjuntivo indica algo que pode vir a acontecer ou ser necessário que aconteça. Então, sempre que estiver verbo no presente do subjuntivo, esse verbo vai estar antecedido pelo pronome relativo que.
Ainda que ele não apareça, ele pode estar subentendido ali, mas ele é necessário para que traga uma coerência para a forma verbal. Se eu botar apenas ele vença, eu vença, tu venças, ele vença, nós vençamos, vós vençais, eles vençam, fica estranho. Não vai haver de imediato uma compreensão da relação do verbo com seu contexto. Então, para que esse verbo seja, digamos, minimamente contextualizado, é necessário que nós coloquemos a partícula que, o pronome relativo que antes dele, para situá-lo no presente do subjuntivo. Vamos ver aqui um exemplo, né, como nós vimos no presente, vamos ver também no pretérito imperfeito do subjuntivo, que indica um fato que poderia ter acontecido, mas não aconteceu. Por exemplo, se tivesse dinheiro, compraria o prédio todo. Eu moro num apartamento aqui, né? Se eu tivesse dinheiro, compraria o prédio todo, porque eu gosto do meu apartamento. Eu ia fazer algumas passagens secretas de um apartamento para o outro e morar em todo o prédio. Seria bastante legal isso. Mas isso apenas se, olha aqui, ó, se eu tivesse dinheiro. Nós vemos aqui a partícula se antecedendo diretamente o verbo ter, tá? Que está conjugado na primeira pessoa do singular. Então, nós subentendemos aqui que exista, né, um pronome pessoal eu, tudo bem? Mas o mais importante aqui não é o eu. O mais importante aqui é o se. É a partícula se, né, essa conjunção, né, subordinativa, se, que faz com que o meu verbo obrigatoriamente seja contextualizado no pretérito imperfeito do subjuntivo. Tá? Basta que tu coloque um se antes do verbo que vai ficar fácil de tu entender essa conjugação. Nós vamos ver isso no quadro que eu vou mostrar mais adiante aqui para vocês, ó, nesse quadrinho aqui. Outro exemplo, ó, mesmo que eu comesse tudo, não ficaria satisfeito. Nós vemos aqui, ó, o que, tá? Eu disse para vocês que tinha que ser o se, né? Ah, mas tem que ser o se, Leandro, tu falou que tinha que ser o se. Mas vejam que este que aqui, ele na verdade não é um pronome, ele é uma conjunção, tá? Que está substituindo o se também. Vou botar um se entre parênteses, aliás, vou deixar o que aqui, mas vou colocar entre parênteses o se porque ele também significa se. Então, mesmo que o se não esteja aparecendo, se der a ideia de se, tá? Se esse se está, digamos, na tua cabeça quando tu está falando, é por causa que o verbo está no pretérito imperfeito do subjuntivo, tá? Tu pode pensar que tem o que aqui que está no presente, né? Porque o Leandro falou. Mas não, este que aqui tá mais com cara de se do que com cara de que. Isso aqui, gente, é uma excelente questão para ser colocada em vestibular. Porque isso aqui pega aqueles malandros que só ficam achando, né? Ah, quando tem o que é presente do subjuntivo. Quando tem o se é pretérito. Então esses macetezinhos assim, de muito fácil, que os professores costumam explicar para vocês, né? Sabe que o professor é uma raça difícil, né? Pois é, o que acontece? Isso aí acaba às vezes te prejudicando, porque tu tem que entender o contexto da coisa e não apenas decorar frases, né? Ou decorar regrinhas. Essas regrinhas são perigosas, tá, pessoal? Principalmente na língua portuguesa, porque a língua portuguesa é uma língua cheia de relatividades. Vamos lá então aqui, ó. Mesmo se comesse tudo, não ficaria satisfeito. Viram como deu certo? Mesmo se comesse tudo, não ficaria satisfeito. O que aqui está com ideia de se. Por isso que mesmo tendo o que, no exemplo, nós temos a ideia de subjuntivo. Eu vou deixar esse se de vermelho e entre parênteses para que vocês possam entender a explicação, tá? Entender que se trata de um que com cara de se. Espero que tenham entendido isso, gente. Tá? Chego a tremer as pernas quando eu falo esse tipo de coisa, porque eu acho que vocês estão confusos e não estão entendendo. Mas se não entendeu, lembra de deixar nos comentários aí, gritar com letra maiúscula. Não entendi nada, senhor. Que eu volto lá e explico de novo em outra aula. Vamos então para o futuro. Futuro do subjuntivo.
Tá? O futuro do subjuntivo é empregado nas orações subordinadas como forma de indicar a possibilidade ou eventualidade no futuro. Então vejam que ainda se trata de uma coisa incerta, né? Porque é uma possibilidade ou eventualidade, algo que pode vir a acontecer. Futuro do presente, do modo subjuntivo. Nós temos aqui alguns exemplos. Lavarei a roupa se tiver vontade. Ou seja, não lavarei a roupa, tá? Isso aqui é igual a não lavarei a roupa, porque eu não tenho vontade de lavar roupa nenhuma. Vamos lá. Lavarei a roupa se tiver vontade. Este se aqui está aparecendo ali, né? Daí tu diz assim, Leandro, mas tu não falou que quando tem o se é porque está no pretérito? Agora eu tô confuso. Ah, meu amigo, não sabes tu que esse se aqui, na verdade, é quando. Quando, tá? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o exemplo anterior. Vou deixar o se aqui e vou botar entre parênteses o quando, porque o se está dando ideia de quando. Ele falou se, mas ele quis dizer quando e não se. Vou deixar de vermelho também, para que tu saibas que se trata de uma explicação. Tá? Então, lavarei a roupa quando tiver vontade. Então, quando tiver, eu posso dizer que o verbo ter aqui, né, está conjugado na primeira pessoa do singular do futuro do subjuntivo. Porque é quando. Quando joga para frente no tempo. Depois, logo abaixo, nós temos um outro exemplo, também com o se, aqui, ó, que está dizendo o seguinte, ó, contarei a verdade se tiver compaixão. A mesma coisa, tá? A mesma coisa. Neste caso aqui eu vou tirar o se fora e vou botar um quando, tá? Um quando. Para vocês não pensarem que eu estou conjugando apenas na primeira pessoa, eu vou botar um ele aqui, tá? Ó, ele, tá? Não, ela, em respeito às mulheres, em homenagem às mulheres varonis do nosso país amado. Ó. Ela contará a verdade quando tiver compaixão. Fica a mesma coisa, tá? Tiver, tá? Repete aqui, ele serve tanto para a primeira pessoa como para a terceira pessoa. Tá? Ela contará a verdade quando tiver compaixão. Mulher não tem compaixão, então ela nunca contará a verdade. Vou puxar para cima esse quadro que eu botei, tá, pessoal? Esse quadro aqui, ó, está mostrando daí de forma direta e clara, pelo menos eu acredito que esteja claro, verbos das três conjugações, tá? Primeira conjugação, que termina em ar, segunda conjugação, que termina em ir, e terceira conjugação, que termina com ir. No caso, o verbo amar, comer e partir. Esses três verbos aqui, vou aumentar o zoom aqui para que vocês possam enxergar ele de uma forma mais ampla, eu posso explicar, balizar melhor minha explicação. Olha aqui, ó. O verbo amar, né? Ele está aqui no presente do subjuntivo, no pretérito imperfeito do subjuntivo e no futuro do subjuntivo. O que acontece? Exemplo, que eu ame, tá? Que tu ames, que ele ame, que nós amemos, que vós ameis, que eles amem. Pretérito imperfeito do subjuntivo verbo amar. Se eu amasse, se tu amasse, se ele amasse, se nós amássemos, se vós amasseis, se eles amassem. Tá? Gente, é o verbo amar, não é o verbo amassar, tá? Não confundam as coisas, é muito diferente uma coisa da outra, tá? Amar não é amassar. Vamos lá, futuro. Quando eu amar, quando tu amares, quando ele... Opa, aqui tá errado, tá? Aqui tá errado, gente, ó. Quando ele amará, tá errado isso aqui. É quando ele amar, tá? Quando nós amarmos, quando vós amardes, quando eles amarem. Engraçado, gente, não dá pra confiar em site, viu? O site aqui errou, tá? Mas tudo bem. Vocês podem corrigir o site lá. Então aqui, ó, quando eu amar, quando tu amares, quando ele amar, quando nós amarmos, quando vós amardes, quando eles amarem. Verbo comer. Que eu coma, que tu comas, que ele coma, que nós comamos, que vós comais, que eles comam. Tá certo, tudo aqui certinho. Vamos ver o outro aqui. Aqui também tá tudo certo. Tá, pessoal? Então, também uma coisa interessante é que vocês não esqueçam, gente, do acento nas palavras proparoxítonas, tá? Por exemplo, aqui, ó, se nós comêssemos, é uma proparoxítona que tem que ter acento, tá bom? Se não botar acento, fica comecemos, tá? Então tá errado. Se vós comesseis também
né, tem acento aqui por causa que é uma paroxítona terminada em ditongo, então tem que ter o acento aqui, comesseis, tá bom? Se eles, aqui tá errado, tá? Se eles, opa, esse site está confuso, se eles comessem. Mas foi um erro, vamos acreditar que é um erro de digitação, tá? Vamos ver se o outro tá certo. Vou ter que corrigir tudo agora aqui, gente, porque o site, vou até dizer o site aqui, pessoal, que eu tirei esse quadro. É do site aquele, deixa eu ver, lá em cima. Vou fazer uma denúncia aqui para vocês, ó. Todamatéria.com. Todamatéria.com. Ratio aqui, gente, tá? Cuidado. Que eu parta, que tu partas, que ele parta, que nós partamos, que vós partais, que eles partam. Então, terceira conjugação, né, do verbo partir no subjuntivo, presente do subjuntivo. Aqui o pretérito imperfeito do subjuntivo, se eu partisse, se tu partisse, se ele partisse, se nós partíssemos. Também tem acento, cuidado, gente, viu, gente? Se vós partisseis, se eles. Faltou o S aqui. Aqui também faltou o S em cima. Que coisa séria, pessoal. Por que eles ratearam tanto assim? Será que eles não sabem que a terceira pessoa do plural tem S? Eu vou ter que mandar um e-mail lá pro pessoal do site lá, senão eles vão passar a informação errada para as pessoas. Aqui depois nós temos se eu partisse, se tu partisse, se ele partisse, nós partíssemos, se vós partisseis, se eles partissem. Quando eu partir, tá, aqui tá certo. Outra coisa, gente, assim, ó, não esqueçam daquele aplicativo que eu falei para vocês, tá? Que é o conjugador de verbos lá. Tem ele na web também, né? No modo online, mas também tem um app que tu pode baixar para o teu celular e conjugar todos os verbos em todos os modos de forma clara e direta, tá? Espero que tenham entendido esse assunto aqui. Aqui são só exemplos, tá? Que eu quis mostrar para vocês. Tem exemplos todos de verbos simples, sozinhos, empregando as partículas que, se e quando antes dos verbos para que tenha o mínimo de contexto necessário para facilitar a conjugação. Que quando estiver no presente, se quando estiver no pretérito e quando estiver no futuro, tá? Então, que presente, se pretérito, quando futuro. De novo, ó, que para presente, se para pretérito, quando para futuro. Sempre assim. Espero que tenha conseguido fazer um resumão aqui, espero que eu tenha conseguido dar uma aula compreensível. Então, na próxima aula nós veremos os verbos no modo subjuntivo compostos, tá? Como é que fica quando eu faço uma locução verbal no modo subjuntivo, tá legal? Abração para todos vocês, leiam com atenção esse material, fiquem com Deus, tchau, tchau.